Na segunda-feira da semana passada, 7 de julho, o advogado, então, Dr. Jeffrey Checchini, assumiu a defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Ao se habilitar no processo, Checchini fez a seguinte declaração no X, abro aspas aqui, o Brasil não sabe nem 10% do que realmente é esse caso. Vou escancarar todas as arbitrariedades cometidas nesse processo, fecho aspas. Ontem, Dr. Checchini esteve em sessão defendendo Felipe Martins e interrogando Mauro Cid em sessão no STF1. Para saber em qual pé estão nessas investigações e possíveis consequências, a gente recebe agora ele mesmo, então, Dr. Jeffrey Checchini, aqui em Oeste com Elas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pelo tempo do senhor conosco, hein? Uma alegria recebê-lo. Prazer imenso, obrigado pelo convite. Estou vendo aqui meu grande amigo, Dr. André Marcília, nosso professor, sempre muito certeiro em suas colocações. Aqui em cumprimento vocês também. Que programa maravilhoso, Oeste com Elas. Isso. Que legal. E agradeço o convite, dou um abraço também a todo esse chat maravilhoso, essa audiência qualificadíssima de sempre da Oeste. Valeu, o chat já está comentando do senhor, na expectativa, alegre por poder ouvi-lo já desde o comecinho do dia, quando avisamos dessa participação. Doutor, vamos lá então, sobre ontem, né? O que principalmente o senhor destaca dessa audiência? Eu sei que é muita coisa, que o senhor enumera em alguns pontos principais. Você veja só, terminada a audiência, eu pensei, eu quero ver o que a imprensa tradicional vai divulgar dessa audiência, porque sabe que eles liberaram para a imprensa acompanhar. Então estava cheio o plenário da imprensa. Obviamente eu vi uma publicação da imprensa tradicional. Disseram o seguinte, Mauro Cid confirmou que Felipe Martins tratou da minuta. Isso é um argumento muito isolado e fora de contexto. A verdade é que Mauro Cid destruiu ontem a acusação. Eu fiz perguntas diretamente para o Mauro Cid e as respostas que ele me deu são realmente surpreendentes. Primeiro, sobre a minuta. Olhem só isso daqui, que absurdo. Felipe Martins está sendo processado, Bolsonaro está sendo processado por uma minuta. Uma minuta que foi mencionada no relatório final da Polícia Federal, que foi mencionada pela PGR na denúncia e que foi mencionada pelo Alexandre de Moraes na última sessão televisionada. Eu coloquei essa minuta na tela e eu falei, Mauro Cid, é essa a minuta? Ele me respondeu, não é essa minuta. Eu falei, você já viu a tal da minuta? Ele falou, não, nunca vi, nunca me mostraram. Só sei que ela existiu e não é essa. Veja, a minuta que até hoje dizem que foi a minuta que Felipe Martins mostrou para Bolsonaro. Ontem o Mauro Cid disse, não é essa minuta, a minuta não existe. Eu perguntei para ele, Cid, você contou isso para o delegado? Ele falou sim, me mostraram essa minuta na delegacia e eu falei que não era essa. Nunca colocaram essa informação no processo. Com relação à viagem de Felipe Martins, eu perguntei para o Mauro Cid. Eu coloquei o documento na tela que a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes usaram para prender o Felipe Martins. Botei o documento na tela, falei, Mauro Cid, que documento é esse? Ele disse, esse documento é um documento provisório da listagem de quem viajaria com Bolsonaro, listagem de passageiros. Eu falei, esse documento é um documento oficial? Ele falou, não, esse documento é um documento provisório. A lista oficial não foi essa. Eu falei, na lista oficial de passageiros, Felipe Martins estava? Ele me respondeu, não, na listagem oficial não tinha o nome de Felipe Martins. Eu perguntei, como acessar essa lista oficial? Ele disse, está no Diário Oficial. A lista oficial de passageiros que não tem o nome de Felipe Martins foi publicada em Diário Oficial. O delegado da Polícia Federal utilizou uma listagem provisória para pedir a prisão de Felipe Martins, mas isso ficou bem claro ontem, a razão de ser. Eles prenderam Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, por um documento que não era um documento oficial, para que Felipe Martins fosse um delator. Felipe Martins foi torturado por 6 meses para que fosse um delator junto com Mauro Cid. Pense só, Bolsonaro tinha 2 braços direitos, Mauro Cid e Felipe Martins. Eles conseguiram torturar um força especial e obter uma delação premiada. Mauro Cid delatou. Tecnicamente aquilo não é delação, tá? Aquilo é uma confissão. Tanto que ontem
A PGR traiu o Mauro Cid, tá? Podemos falar disso na sequência. Mauro Cid perdeu os benefícios que o induziu a falar e acusar falsamente pessoas. Então eles imaginavam que o Felipe Martins, por ser um civil, também iria delatar. Se o Mauro Cid, que é um força especial, delatou, Felipe Martins também irá delatar. E exatamente o que fizeram com o Mauro Cid na prisão, fizeram com o Felipe Martins. Foi cerceado em direito de visitas. Felipe Martins, quando se negou a delatar, foi jogado numa solitária, numa masmorra, por 10 dias sem luz e sem janela. Felipe Martins ficou numa solitária sem luz por 10 dias, por ter se negado a delatar. Por isso Felipe Martins está sendo processado. E ontem a verdade veio à tona. Eu perguntei para o Mauro Cid, Mauro Cid, a tal da minuta do golpe que você disse hoje para nós que não existe, que não está no processo, era uma minuta definitiva? Ele disse, não, era só um esboço. A minuta definitiva foi produzida? Ele disse não. Houve uma minuta de versão final assinada? Ele disse não. Eu perguntei, houve um planejamento de golpe? Ele disse não. Quem daria o golpe? Como seria? Quando seria? Ele falou, não avançaram para esse ponto. Ou seja, não houve qualquer tratativa de golpe. Não teve nem ato preparatório, nem ato executório. Mauro Cid disse expressamente ontem, não houve tentativa de golpe. Foi exatamente isso que aconteceu, mas a imprensa tradicional não vai divulgar, por isso estou aqui na Oeste, porque eu sei que a Oeste, que é esse jornalismo sério, sem máscara, que só traz a verdade, vai expor ao Brasil toda a verdade do que realmente aconteceu ontem naquela audiência. Tudo muito inacreditável, né, doutor Chiquini? A pergunta a seguir é de Marina Helena. Dr. Jeffrey Chiquini, um prazer estar aqui com você, minha enorme admiração aí, parabéns por defender Felipe Martins, um verdadeiro herói que a gente vê que está sendo completamente injustiçado, como você falou, é mais de 6 meses, né, 2 anos que ele não vê a filha, então não é porque ele está agora com tornozeleira que ele não continua sofrendo uma grande injustiça. E eu queria perguntar o seguinte, teve uma coisa que me chocou ao ouvir um dos seus depoimentos, que disponibilizaram apenas agora, né, 4 dias antes da audiência, 78 terabytes de informações para serem analisadas, e você falou que isso dá simplesmente 1 bilhão de páginas. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, obrigado pela pergunta, prazer imenso falar contigo. É exatamente isso. Foi esse o motivo daquele, podemos dizer assim, aquela discussão, né, que a imprensa tradicionou. Diz que o Alexandre de Moraes mandou o advogado parar de falar, ficar quieto enquanto ele falava. Foi nesse ponto. O que acontece? Eu fiz uma questão de ordem super legítima, isso faz parte do devido processo legal, fiz uma questão de ordem que nós chamamos de preliminar de mérito. Eu disse exatamente assim, Excelência, estamos há 1 ano tentando provas do processo. Há 1 ano. Eu entrei na defesa do Felipe Martins há 2 semanas, mas a sua defesa anterior já pediu várias vezes acesso às provas. Há 4 dias, nos foi disponibilizado 78 terabytes de documentos. Eu falei, Excelência, é humanamente impossível analisarmos 1 bilhão de páginas em 4 dias. É humanamente impossível. Aí eu pedi o cancelamento da audiência, a suspensão do processo, para que a defesa tivesse acesso a isso. Isso faz parte do contraditório. A resposta que eu obtive do presidente da sessão, da audiência, o relator, é que ele conhece os 78 terabytes e que não tem nada relevante. Eu respondo, mas o que é relevante ou não é relevante para a defesa, eu tenho que analisar. Foi aí, então, que eu tive que ouvir a seguinte grosseria. Enquanto eu falo, o senhor fica quieto. Mas veja, o advogado no exercício legítimo da advocacia, exigindo apenas o devido processo legal. Insisti nos apontamentos, dei seguimento às questões de ordem, algumas foram indeferidas, até outras foram postergadas o deferimento. Fato é que a audiência seguiu, ouvimos o Mauro Cid, e o Mauro Cid, me parece, eu vou até confidencializar isso a vocês, me parece que o Mauro Cid estava se vingando da PGR. Doutor Marcília, eu cheguei em casa depois da audiência ontem
E eu sentei na mesa para jantar e eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu nessa audiência hoje? O Mauro Cid vomitou os fatos. O Mauro Cid contou toda a verdade, que nunca antes ele tinha dito, que ele se omitia. Doutor Marcílio, eu fiquei pensando, o que aconteceu hoje? Passados meia hora, 1 hora, vem alegações finais do MPF, da PGR, descartando a delação do Mauro Cid, retirando os benefícios. Eu tenho a impressão que o Mauro Cid foi para a audiência ontem, já sabendo que ele perderia os benefícios, aproveitou para se vingar da acusação e daí contou. Ele disse para mim, doutor Marcília, não houve tentativa de golpe. Ele disse expressamente isso. Agora, me parece que é tarde. O Mauro Cid poderia ter contado a verdade desde o início, mas ontem ele abriu o coração. Creio que daqui uns 4 ou 5 dias esse vídeo será disponibilizado à imprensa e aí o Brasil verá que o Mauro Cid disse expressamente, doutor Marcília, que não houve tentativa de golpe. Marcílio, pode ir. Tudo bom, Chiquini? Prazer falar contigo. De fato, hoje, essa questão do Cid, né? Eu até comentei que eu creio que ele talvez tenha pensado em algum momento que seria receber uma medalha, né? Uma medalha por esforço. Esforço de manter a versão, ou as diversas versões, enfim, que parece que a PGR gostaria que ele mantivesse. Mas isso mostra que a verdade é a única, a gente deve ser fiel apenas à verdade, isso é a única coisa que nos garante. Agora, Chiquini, me diga uma coisa, você falou da minuta, que a lista do Martins, utilizada para a prisão do Martins, era uma lista provisória, e que a minuta, se é que o Martins em algum momento lidou com algum tipo de papel, seria um esboço, ou não seria aquilo que está sendo chamado de minuta do golpe. Agora, o meu ponto é o seguinte, ainda que essa minuta, ou alguma minuta, ou seja, qual for a minuta que, enfim, cada hora se fala de uma, ou que ela está neste ou naquele lugar, o Cid deixa claro para que serviria essa minuta, porque a gente está simplesmente jogando como se ela fosse golpista por si só. Mas a finalidade de uma minuta, por exemplo, decretando estado de defesa ou de sítio, poderia muito bem ser protetiva. Talvez até mesmo aquelas pessoas que ali estavam no governo tivessem receio até de sofrer algum golpe. Isso fica claro? Há algum tipo de avanço do Cid nesse sentido da finalidade dessa suposta minuta? Ou dessas supostas? Sim, eu perguntei para ele, doutor Marcílio, essa minuta, ele disse que era um esboço de considerandos que nunca chegou numa versão definitiva, tá? Eu perguntei se seria uma minuta golpista, se tratava de golpe, ele disse que não, expressamente. Ele disse que se tratava exclusivamente de estado de defesa e estado de sítio, só isso era tal dessa minuta com considerandos, que ele inclui Felipe Martins nessa reunião, que Felipe Martins não estava. Eu estou, doutor Marcília, com algumas cartas na manga, que eu vou apresentar no momento oportuno, que eu provo que o Felipe Martins não esteve nessa reunião. Olha só outra coisa, né? Mauro Cid é o único que fala que Felipe Martins estava nessa reunião. Todos que estiveram nessa reunião dizem que Felipe Martins não estava e que quem apresentou essa minuta de estado de defesa, estado de sítio, que não tem nada de legal nisso, foi o Mauro Cid. Agora, o Mauro Cid incluiu o Felipe Martins nisso porque eles queriam prender o Felipe Martins a forçá-lo a delatar também, por isso que o Felipe Martins surge, né? O comandante do Exército, que é testemunha, não é réu, o comandante da Marinha, o Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, todos disseram que Felipe Martins não esteve nessa reunião. E eu tenho várias provas que Felipe Martins não estava nessa reunião. Então, mais uma mentira do Mauro Cid sobre quem estava na reunião, mas aquilo que o senhor disse. Não importa quem estivesse nessa reunião. A tal da minuta não tratava de golpe. A tal da minuta falava em estado de defesa, estado de sítio, que tem previsão constitucional. Porém, é uma minuta que não existe no processo, só está na boca do Mauro Cid. A tal da minuta que a acusação dizia ser, Mauro Cid ontem disse, não, aquela não era
a minuta. A próxima pergunta agora é de Paula Camacho. Dr. Jeffrey Schichini, bom dia, obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu queria saber agora o que vai ser feito daqui para frente, porque, como o senhor comentou, os benefícios do Mauro Cid caíram, né? Se a delação dele vai ser mantida, mesmo ele desmentindo tudo que havia nela ontem na audiência, e agora com o seu cliente, o Felipe Martins, você acredita que ele vai continuar sendo condenado, ele será condenado mesmo com as provas mostrando que todos eles são inocentes? Então a acusação fez ontem nas alegações finais do Núcleo 1 um jogo de palavras. Eles continuam chamando o Mauro Cid de delator, então expressamente eles não dizem que caiu a delação premiada, até para não haver essa discussão. Tá? Poderia a delação premiada ser rescindida e ainda assim usar tudo que o Mauro Cid falou. Mas se eles dissessem expressamente pela rescisão da delação do Mauro Cid, haveria debate jurídico. O que eles fizeram? Eles mantiveram o argumento de Mauro Cid é um colaborador, mas retiraram os benefícios. Deram a ele um benefício que se dá a um réu confesso, praticamente. Né? Obviamente numa proporção um pouquinho maior, mas ele vai ter apenas a diminuição de pena em 1/3. Ou seja, a condenação pedida aos réus é de 48 anos. A condenação pedida a Mauro Cid, que desgraçou a vida de inocentes, que inventou fatos mentirosos, será, segundo a PGR, de 32 anos. Que benefício é esse? Isso não é uma delação premiada, mas eles fizeram um jogo de palavras, tratando Mauro Cid como delator, para evitar questionamentos jurídicos quanto à nulidade da delação, mas tiraram. Na prática, Mauro Cid perdeu o benefício. O benefício inicial que o convenceu a mentir sobre fatos, a acusar inocentes, era o perdão judicial. Era ficar sem pena. Agora, passará pelo menos uns 20 natais preso. O que temos pela frente agora são longas audiências. Eu estou no núcleo 2, né? O núcleo 1 é que está caminhando para o fim, eu estou no núcleo 2, temos ainda muitas testemunhas. Amanhã nós temos uma audiência longa, que é o depoimento das nossas testemunhas de defesa. O Chor será ouvido, o general G. Dias será ouvido. O Chor é o delegado da Polícia Federal que investigou tudo isso, né? Então temos longas audiências. Concluídas as audiências, teremos alegações finais. Eu digo para vocês, não tem como condenar Felipe Martins depois de ontem. Não tem, não sobrou nada. Colocar na boca do Mauro Cid uma possível minuta que não existe em uma reunião que Felipe Martins não estava, é isso que pesa contra o Felipe Martins. Não tem como condená-lo. Eu espero para o Felipe Martins o único resultado possível, que é o reconhecimento daquilo que ele é, sua inocência. Doutor Schichini, eu sei que o senhor falou que podia ficar com a gente até às 11, são 11h06. Mil perdões, é uma última questão bem rápida, olhando para frente justamente, já que exploramos bem o ontem, se o senhor puder ser breve, sei que é difícil, me desculpe, mas é que eu ouvi o senhor hoje mais cedo em outra entrevista falando daqui para frente justamente sobre algumas possibilidades de uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro, especificamente a qualquer momento, também sobre a possibilidade de uma condenação, aí sim, definitiva, vamos dizer assim, em um prazo de mais ou menos um mês, ou a possibilidade de, nas considerações dos juízes, dos ministros ali no Supremo, alguma divergência poder acontecer e aí esse julgamento, sim, ser adiado, quem sabe até para 2025 ou até mesmo, o senhor disse 2026. O que o senhor comenta com relação a isso? Marcília quer complementar minha questão. Complementar, já que está falando dos outros ministros. Marcília? Schichini, você acredita que ainda virá alguma decisão também do Mendonça sobre a respeito do mandado de segurança impetrado? Eu acho que ele vai decidir o mandado de segurança, Marcília. Eu só acho, doutor, que a discussão estará sobre conhecer ou não conhecer. Eu acredito que será negado o provimento, porque o meu pedido era que a audiência de ontem não acontecesse. Então ele pode alegar, acredito que alegará que perdeu o objeto, mas a discussão, doutor Marcílio, está em conhecer ou não conhecer. Só para nossa audiência entender, né, que o doutor Marcílio está igual o médico conversando e ninguém entende o que os médicos estão falando, né? Funciona assim. Quando você faz um recurso, ele tem duas análises. Primeiro, a análise de cabimento. Esse recurso é cabível, ou seja, eu posso analisá-lo? Isso é análise de conhecimento. É aqui que está a grande discussão. Tem pessoas dizendo que não cabe mandado de segurança contra a decisão de ministro,
que é o que nós fizemos, mandado de segurança, e nós entendemos que cabe porque não havia outro recurso a fazer, nós esgotamos todas as vias recursais, só sobrou o mandado de segurança, então cabe o mandado de segurança. E o outro julgamento ele diz que nós estamos certos ou errados no provimento, né? Aqui vai ter perdido o objeto, a audiência aconteceu, né? A discussão está sobre conhecer, doutor Marcília, por quê? Eu entendo que se ele conhecer esse mandado de segurança, ainda que ele negue, ou seja, ele aceita, ele fala, eu vou analisar, mas nega, ele se torna prevento, ou seja, ele pega a relatoria dos recursos futuros do plenário. Por isso que a nossa expectativa é que ele conheça, pelo menos, o nosso mandado de segurança. Agora, com relação à situação futura do processo, não vejo possibilidade de prisão preventiva, não tem elementos. O Bolsonaro está solto durante toda a instrução processual, não vai ser preso nas alegações finais, não faz sentido nenhum. Agora, com relação à prisão, a prisão aqui, se houver condenação, eu também tenho uma tenra expectativa de que não haja condenação, a prisão só depois de condenação com trânsito em julgado. Isso significa condenação que não caiba mais recursos. Então, quando não houver mais possibilidade de recurso para acusação e para defesa, aí se discute cumprimento de pena. Tá? Tem um longo passo pela frente ainda, tem que marcar a sessão de julgamento que vai acontecer. Isso no núcleo 1, né? O ministro presidente da primeira turma, que é o ministro Zanin, ele vai marcar uma sessão. Nessa sessão televisionada na TV Justiça, a acusação vai ter 1 hora para falar, as defesas terão 1 hora para falar, são as alegações finais orais, além das escritas, tá? E haverá no mesmo dia o julgamento pelo quórum. Ali vem uma sentença. Se condenado e for unânime em todos os pontos, aí o risco é de prisão para cumprimento de pena. Agora, havendo qualquer divergência, por exemplo, o Fux, que é um juiz de carreira, né, que esperamos tenha a sensibilidade de pelo menos aplicar a lei. Não se pede nesse processo clemência, se pede nesse processo que se aplique a lei. Se ele divergir em qualquer vírgula, nasce a possibilidade de ir para o plenário. E no pleno recorde estendido, são os 11 ministros, e aí então, sendo um processo tão extenso, esses ministros do quórum que nunca tiveram contato com esse processo precisarão de tempo hábil a analisar, por exemplo, os 78 terabytes. Esse processo não termina mais em 2025. Então acredito que aqueles que querem a condenação e prisão dos acusados estão lutando politicamente e bravamente para que a decisão, a sentença seja unânime. Aí sim, a condenação e prisão. Mas hoje me veio uma pulga atrás da orelha que essa sentença vai demorar um pouquinho, porque a estratégia do ministro relator, ele colocou todos os núcleos agora de forma corrida. Então essa semana o núcleo 1, semana que vem o núcleo 2 e na outra semana o núcleo 3 e 4. Nessa semana o núcleo 2, na próxima o núcleo 3, depois o 4. Está me parecendo que ele vai esgotar a instrução de todos os núcleos para, ao final, marcar uma única sessão de julgamento com os 4 núcleos. Isso seria, no mínimo, em outubro. O meu entender, aí mais tempo de cabe recurso ou não cabe recurso, eu já não consigo cravar uma data. Agora, a minha expectativa é que esse caso termine no plenário. Sendo um caso tão complexo, um caso tão sério para o Brasil, tem que ser o plenário a analisar. Claro, nem no STF deveria estar, mas esse é um assunto para outro momento. Mas estando, ainda que erroneamente na Suprema Corte, que não seja na primeira turma a solução da vida dessas pessoas. Expectativa, né? Mesmo o Barroso já tendo dito também que gostaria de resolver esse ano mesmo essa questão do julgamento de Jair Bolsonaro, é uma pressa, né? E aí eu me despeço do senhor, desejando bom trabalho, dizendo que seguiremos acompanhando e perguntando se o senhor quer deixar uma mensagem final, porque já que estamos diante de um julgamento de cartas marcadas, muito provavelmente, feito de forma a jato, já ouvi o senhor falar algumas coisas sobre a importância de manifestações populares e de compartilharem vídeos como esse nosso por aqui. Eu agradeço terem aberto esse espaço, fiz questão de estar aqui porque sei que aqui a mensagem ela é verdadeira, sei que aqui a notícia é sem máscara, não é distorcida. Então agradeço vocês por esse espaço, é importante que as pessoas compartilhem ao máximo essas informações, porque nós não veremos em outro lugar, senão aqui na Oeste, toda a verdade. A mensagem que eu digo ao Brasil é, se eu que conheço as entranhas desse caso, não desistir
e não vou desistir do Brasil, eu peço para que os brasileiros não desistem também. Não vamos jogar a toalha, vamos lutar até o fim. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.